Saúdo a todos, boa tarde a todos. Reforçando a oração, eu peço a Jesus que abençoe a todos nós, depositando as suas bênçãos sobre nós e permitindo que a sua paz, que a sua luz, que o seu amor nos alcance e nos penetre por inteiro. Eu gostaria de iniciar a fala citando uma parábola evangélica que certamente todos devem conhecer, que é a parábola do homem rico, que o evangelista Lucas registrou e que se encontra no capítulo 12 do seu evangelho. E essa parábola, ela casa perfeitamente com o tema da nossa palestra, que é a questão da felicidade. Porque muitas vezes a gente relaciona, a felicidade meramente àquelas coisas que nós possuímos, aos objetos materiais, às roupas que nós temos, a casa bonita. E às vezes, se nos falta algo disso, se nos falta a casa que nós gostaríamos, se nos falta a roupa que nós quereríamos, se nos falta tal coisa que está fora de nós, nós nos entristecemos, nós acabamos ficando tristes por isso. E, na verdade, a felicidade não tem nada a ver com os objetos que nós temos. Na verdade, não tem nada a ver com o que acontece no nosso mundo exterior. Há pessoas que têm uma vida muito difícil, cheia de problemas, com várias provações mesmo. Às vezes é uma cruz gigantesca que tem que carregar na vida, mas são pessoas felizes. Todas as coisas exteriores conspiram contra a felicidade, mas são pessoas felizes, porque a felicidade é algo que tem a ver com o nosso mundo interior, os nossos sentimentos, a maneira como nós observamos as coisas. Então, narra o evangelista Lucas que Jesus se encontrava numa ocasião semelhante a esta, só que em praça pública, num espaço aberto, conversando, atendendo as pessoas que o procuravam, solucionando problemas de saúde, efetuando curas, fazendo orações, fazendo os seus ensinamentos, dando as suas lições. E um dos presentes pergunta a ele se ele não poderia convencer o seu irmão a dividir a herança que ele havia ganho com ele, que era uma herança muito grande, e ele pede a Jesus que convença o seu irmão a repartir essa herança com ele. E Jesus logo pergunta: quem foi que me instituiu como árbitro, como juiz das vossas questões? E dá uma advertência em relação à avareza, que são aquelas pessoas que têm muito e nunca estão satisfeitas com o que têm. Sempre querem mais, mais e mais, e não dividem aquilo que possui, mesmo que lhe sobra, com aqueles que não possuem tanto, ou que não possuem nada, ou que carecem de tudo. Então Jesus faz uma advertência quanto à avareza e narra então a parábola do homem rico. Ele conta que havia um homem muito rico que tinha uma propriedade enorme e a natureza o abençoou com bons tempos, que lhe favoreceram a produtividade dos campos. E produziram de tal forma que ele não ia ter onde guardar tudo aquilo que ele produziu. Daí, num dia de noite, ele foi deitar com o seguinte pensamento: como é que eu vou solucionar esse problema do armazenamento de todas as minhas colheitas, de toda a minha produção? E ele pensou assim: eu vou pôr abaixo os meus celeiros, os meus silos, que não têm o tamanho adequado para armazenar tudo, e vou construir outros maiores, de modo que caiba tudo lá dentro e que eu possa
ter uma vida calma, feliz, sem nenhuma preocupação. E assim o fez. Mas Deus, que conhece os nossos pensamentos, conhece o que se passa no mais íntimo da nossa consciência, resolveu naquela mesma noite tomar-lhe a vida e perguntou-lhe da seguinte forma: e agora, os bens que ajuntaste, para quem serão? E encerra a parábola. Então nós gostaríamos de repetir novamente essa pergunta que Deus faz ao avarento: os bens que ajuntaste para ti, agora quando a morte chega, para quem serão? Então muitas vezes nós nos perturbamos grandemente durante as nossas vidas com as coisas que ocorrem fora de nós, com os nossos bens, com as coisas para as quais nós trabalhamos por conseguir, e isso nos preocupa sobremaneira demais. E a gente não para pensar que essa vida, afora as suas limitações, ela é muito breve, né? Ela é passageira, ela é transitória, ela é muito rápida, né? E de um momento para outro, a morte pode nos visitar, né? E a nossa alma, o nosso ser espiritual, o nosso espírito, é defrontado com uma nova realidade, que é a realidade das suas conquistas interiores. É a realidade do seu mundo íntimo, da sua consciência pessoal. Jesus já havia ensinado outra feita, advertindo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem pode consumir, a traça pode corroer, os ladrões podem roubar. Acumulai tesouros no céu, onde os ladrões, a traça e a ferrugem não têm acesso. Quando ele fala, quando ele ensina a acumular tesouros no céu, ele está se referindo ao céu que carregamos dentro de nós, ao céu interior, ao céu das nossas consciências, onde nós devemos acumular as riquezas. E que riquezas são essas? Todas aquelas que não podem ser mensuradas materialmente. O nosso amor, o carinho que nós temos por aqueles que convivem conosco, a forma como nós tratamos aqueles que partilham a vida com a gente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa felicidade, entre inúmeras outras coisas, constituem riquezas verdadeiras, porque nós morreremos e elas nos acompanharão na outra vida, elas seguirão conosco. Quando nós voltarmos para a espiritualidade, Deus, ou os nossos anjos guardiões, ou os nossos benfeitores espirituais, não vão nos perguntar como era a nossa casa, que carro nós tivemos, quais lugares nós conhecemos em nossas viagens, qual o meu grau de instrução, se eu fiz faculdade ou não vão nos perguntar nada disso. Vão nos perguntar, Deus vai nos perguntar qual o aproveitamento que fizemos, que tivemos, das experiências que nos foram oportunizadas, que nós tivemos ocasião, que nós tivemos chance de vivenciar. Esse questionamento nos será feito, não outro. Então é importante nós considerarmos a felicidade como algo que está dentro de nós e que não é capaz de se alterar com as dificuldades, as constrições, as confusões, as provações exteriores. Porque há algo que está em nosso coração, está em nossa mente, está dentro de nós. Se nós formos para a Índia, onde a espiritualidade é muito aguçada, e nós perguntarmos para um guru, por exemplo, um mestre espiritual, o que é a felicidade para ele, provavelmente ele vai responder que a felicidade para ele é estar de bem consigo mesmo. É a calmaria interior,
é a paz da sua consciência, é o estado meditativo. Então, a felicidade, é importante que nós tenhamos isso bem claro para nós. Não depende das coisas exteriores, mas sim das coisas interiores, sobretudo da forma como nós encaramos a vida. E a nossa proposta é trabalhar 10 itens deste livro aqui. É um livro escrito por um psicólogo chamado David Niven, aqui diz PhD, quer dizer que é pós-doutor, né? Ele fez faculdade de psicologia, fez um mestrado em psicologia, fez um doutorado em psicologia, isso quer dizer PhD, né? Filósofo, um doctor, né? Doutor em filosofia. E ele escreveu este livro, 100 Segredos das Pessoas Felizes, tentando trazer do conhecimento psicológico, que é muito técnico, é muito complicado, é até inacessível para quem não tem uma formação na área, sugestões embasado nesses estudos para que nós possamos, em nossas vidas, sermos mais felizes. E dessas 100, nós destacamos 10, que nós vamos passar a examinar rapidamente. Então, a primeira sugestão, o primeiro segredo que ele nos revela, boa tarde, sejam bem-vindas. O primeiro segredo que ele nos revela é o seguinte: os acontecimentos são temporários, né? Que nós já comentamos antes. Tudo que perpassa as nossas vidas, tudo aquilo que nos acontece, é dotado de brevidade, de transitoriedade, e passa, né? É passageiro. Então, às vezes, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento muito grande, nós temos que ter consciência que isto também vai passar. E a gente não pode condicionar a nossa felicidade a um momento instável que a gente esteja vivendo em nossa vida. Porque a felicidade tem que ser uma postura interior, né? Conta-se que um homem possuía uma pequena propriedade agrícola e de valioso mesmo ele só tinha 2 coisas, segundo o ponto de vista dele. O filho adolescente de 16 anos e um cavalo que ele gostava muito. Certa feita o cavalo fugiu e aquele homem entristeceu-se, chorou muito, lamentando a perda da animalha, né, do cavalo. Mas 3 dias depois aquele cavalo voltou, acompanhado de outro, e ele passou a ser o homem mais feliz do mundo, que havia recuperado o seu cavalo e de quebra ganhou mais um. Mas era um cavalo selvagem, e o filho, participando da alegria do pai, pediu, né, se podia encilhar o animal e montar. O pai titubeou um pouco, não queria deixar, mas ante a pressão e os pedidos feitos pelo filho, resolveu concordar e deixou. Jesus disse uma vez, né, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E a gente não entende isso, principalmente na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Às vezes eles precisam de um não. E a gente acaba, né, se deixando convencer pelos apelos e de sim, quando muitas vezes não deveria. E Jesus já ensinava há 2 milênios, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Às vezes o filho precisa de limite. E o que essa juventude mais precisa na atualidade é de limite. É ouvir não, né? Precisa de rédeas, né? Porque uma característica geral é justamente os jovens não saberem como lidar com a liberdade que têm, com as facilidades que o mundo cercam. Eles faltam, então, limite, que vem, sobretudo, dos pais, né? Então, os pais, às vezes, precisam dizer não. Este pai não soube e deixou o filho montar o cavalo e ele saiu a galope. E no final da tarde vieram os vizinhos, trazendo numa padiola o jovem que
havia tombado do cavalo, se machucado muito e quebrado a perna em 3 lugares. E o homem sentou na soleira da porta, desesperado, lamentando a sua desgraça, o seu sofrimento, o seu azar, e perguntando onde estava Deus, que não lhe acudia em sua desgraça. E no mesmo momento ele reparou que mais ao longe vinha uma movimentação de cavalos. Boa tarde. Uma movimentação de cavalos. E era o exército real, era o exército do rei, que estava entrando nas casas do povoado, arrancando lá de dentro os jovens, os adolescentes, para serem forçados a lutar contra o reinado vizinho em função de uma guerra que estava se instalando, estava começando. E quando chegaram lá na casa dele, não puderam levar o filho, porque o filho estava naquela condição. Então aquele mesmo homem que minutos antes estava maldizendo a vida, estava maldizendo a divindade, estava se queixando de Deus, naquele mesmo momento se pôs de joelho e fez uma prece em agradecimento ao Senhor por ter o filho naquelas condições que, justamente por estar machucado, não seria privado da companhia paterna e não iria provavelmente perder a sua vida na guerra. Então, às vezes, as coisas difíceis que nos acontecem, os sofrimentos, as dores, as lágrimas que vertemos, às vezes são males dentro do nosso ponto de vista acanhado de encarar as coisas, mas que anunciam, que prenunciam um bem maior. Talvez as lágrimas que nós vertamos em determinado momento das nossas vidas são uma alegria maior que nos aguarda mais além, ou um benefício para as nossas almas, já que nós estamos aqui para aprender um com o outro, aprender com as diferenças, aprender com a religiosidade de cada um, aprender com a espiritualidade de cada um. Então, os acontecimentos são temporários, nós temos que encarar, boa tarde, sejam bem-vindas, e nós temos que encarar a vida dessa forma. Tudo o que acontece está enquadrado numa temporalidade. Vem e vai. Assim como chega, também vai, também passa. O segundo segredo para ser feliz, dado pelo psicólogo David Niven, é o seguinte: desligue a televisão. A televisão parece um novo ídolo. A Bíblia narra que na antiguidade os vários povos adoravam ídolos de barro, bezerros de ouro, adoravam objetos que encaravam como personificações da divindade. A televisão hoje parece que vem ocupar o espaço desses ídolos. É um instrumento de informação muito útil, muito poderoso, muito valioso, mas deve ser usado adequadamente. Nós temos o vício da TV, estou falando nós, estou me incluindo junto. Nós temos o vício da TV. Nós recebemos visita em nossos lares com a TV ligada, nós muitas vezes temos as nossas refeições na companhia da TV, nós fazemos tudo em nosso lar, muitas vezes, com o televisor ligado. Não selecionamos o que nós queremos assistir, não selecionamos as informações que nós queremos acessar, que nós queremos obter. Nós acabamos nos escravizando da TV. Se nós estamos em casa sozinhos e temos que fazer faxina, a televisão geralmente está ligada. E às vezes a gente nem está prestando muita atenção, mas é um hábito que nós criamos. Então a sugestão que ele dá é a seguinte: desligue a TV por alguns momentos. No momento que não quer assistir a programação, não quer aprender algo, num programa raro na TV brasileira que passe alguma informação útil, proveitosa,
desliga, deixa ela desligada. E principalmente em relação aos filhos, né? Quantas vezes a gente deixa os filhos de lado para prestar atenção no programa da TV, na novela, à tarde, em algo que esteja galvanizando, prendendo a nossa atenção. E se o pai não dá atenção para o filho, né, o filho vai buscar atenção em outro lugar, na rodinha dos amigos, onde muitas vezes circula a droga, né, vai cair nas mãos do traficante, por aí vai. Parece que eu estou exagerando, mas não, é assim mesmo. Né? Então, a atenção que o filho não encontra dentro do lar, ele vai buscar fora de casa. Então, é muito comum, isso eu vivencio na minha própria casa, né? Às vezes um pedir para o outro parar de falar agora porque está prestando atenção numa informação que está dando ali na TV, ou alguma cena da novela, ou do jornal, alguma notícia do jornal. Às vezes manda o outro, cala a boca, mas fica quieto, eu estou ouvindo, não está vendo. Né? E o que é mais importante para nós? A gente tem que fazer essa pergunta sempre, né? O que é mais importante para a gente? Será que não é a companhia, não é a atenção da pessoa que está ali do nosso lado? Né? Às vezes até o filho veio falar alguma coisa, né? A gente não quer nem ouvir. Só que ele está nos buscando porque gosta de nós. Nos vê como um apoio, como um estribo, como alguém que pode lhe oferecer ajuda para aquele momento, para aquela dúvida, para aquela inquietação naquele instante. E a gente manda ele calar a boca, manda ir embora, manda procurar o que fazer, a gente está afastando da gente. Então a gente tem que se perguntar sempre o que é mais importante para nós, o que é mais valioso para nós. Notícia agora com a televisão, na atualidade, eles passam o dia inteiro repetindo a mesma coisa. Eu não consegui ouvir, não consegui escutar nesse momento, logo mais eu vou conseguir escutar. Tá? E com certeza, né, as informações não são tão importantes assim, já que a TV gosta muito de depender e de viver da desgraça alheia. Né? A gente pode pôr um balde para parar o sangue que cai da TV, porque é só tragédia, nesse caso da Isabela, que comoveu o país, mas que não tem outra coisa, é só isso, né? Batendo na mesma tecla. Não enfocam outras coisas positivas. As ações da ONU contra a fome e contra a AIDS na África, as milhares de pessoas que estão engajadas em trabalhos sociais. A televisão não enfoca isso. Aqui, esse trabalho maravilhoso, bonito que vocês fazem, poderiam estar em casa, né, simplesmente tomando um chimarrão, ou dormindo mesmo, fazendo a festa, ou qualquer outra coisa, mas não estão aqui voluntariamente, ninguém foi obrigado a vir aqui. Vieram voluntariamente para cá para crescer, para privar da companhia do outro, para aprender alguma coisa, para se melhorar. Né? E a TV não mostra essas coisas. E assim como vocês estão reunidos aqui, existem vários grupos no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, que estão reunidos em prol de uma causa nobre, justa, edificante, mas que não tem espaço na mídia, não tem cobertura jornalística, não aparece na TV. Então, às vezes, é bom desligar a TV. O terceiro segredo que o psicólogo nos revela é o seguinte: nunca troque seus princípios por um objetivo. Nunca troque os seus princípios por um objetivo. Quantas histórias, né, se ouve narrar de pessoas que sacrificam os seus valores, os seus princípios, as suas crenças para atender um objetivo, né, específico, determinado. Quantas pessoas que para subir na empresa que trabalham, que é o caso mais comum, não medem esforços, né, fazem de um tudo para conseguir chegar onde querem. Né, são maledicentes, né, fazem fofoca do colega, inventam história do colega, fazem o que for preciso para chegar naquele lugar que é onde desejam estar. Né? Mas aí compete nos perguntar a que custo, a que
preço, né, da consciência, dos nossos valores, da nossa formação, daquilo que nós aprendemos desde o berço dos nossos pais. Né? A que preço a gente quer, né, perder para alcançar algum objetivo exterior, né, sacrificar a nossa alma? A gente vai ouvir aquela mesma pergunta de Deus, né? E, né, os bens que ajuntaste, para quem serão? Tudo o que fizeste agora, para que será? Tá? Então é indispensável, né, que nós sempre prezemos a nossa consciência, porque a nossa felicidade está diretamente relacionada a ela. Se a nossa consciência está manchada pelos nossos erros, pelo nosso sentimento de culpa, etc., nós não somos felizes. Nós podemos ser ricos, milionários, ter todas as nossas necessidades de fora atendidas, mas seremos seres perturbados, seremos seres infelizes, porque a nossa consciência vai estar denegrida, enodoada, manchada. E a felicidade depende de uma consciência tranquila, de uma consciência transparente, de uma consciência cristalina. Então é preciso que nós nos perguntemos nas nossas ações diárias, né, se às vezes vale a pena fazermos algo que vai contra os nossos princípios, contra aquilo que a gente julgue como certo, como exato para nós. Esse psicólogo escreve o seguinte: estar feliz e ter um comportamento ético são atitudes que se reforçam mutuamente. Né? Então, são duas coisas que caminham juntas, andam de mãos dadas. Né? Consciência tranquila, reta e felicidade. Né? Dá até para estabelecer uma pequena regra, né? Que a nossa felicidade é diretamente proporcional ao estado da nossa consciência. Né? O quarto segredo revelado pelo psicólogo David Niven: não finja ignorar as atitudes que incomodam nas pessoas a quem você ama. Aqui é uma questão bem delicada, né? Nós vivemos em grupo e as relações que se dão dentro desse grupo são muito complexas, são muito complicadas, porque nós somos muito frágeis. Há uma entidade espiritual que prezamos muito, que se chama Joana de Ângeles, que numa das suas vidas terrenas foi uma madre superior num convento na Bahia, onde ela foi sacrificada por ocasião das guerras de independência de 1822 para defender as freiras que estavam sobre a sua responsabilidade. Ela perde a sua vida para salvar a vida terrena daquelas que estavam sob a sua tutela. E ela diz o seguinte, que o ser humano na atualidade é uma criança espiritual. Mesmo nós, adultos, somos crianças espirituais, somos crianças psicológicas, dada a nossa imaturidade interior. Nós somos muito frágeis e nos melindramos com muita facilidade. Fulano já nos olhou assim, né, meio de lado, meu Deus, né, tá feito a tempestade. Né? A gente se melindra com muita rapidez e com muita facilidade. Né? Porque nós somos crianças psicológicas, a gente não é adulto o suficiente para conseguir lidar com as dificuldades, com as diferenças, com os problemas, com os nossos relacionamentos. Então, se eu convivo com alguma pessoa que ela tem uma conduta que eu desaprovo, que eu não gosto, que me incomodam, muitas vezes eu calo, porque eu não quero iniciar uma guerra. Eu não vou dizer para ela que tal coisa que ela fala, ou que ela faz, ou tal atitude sua que me incomoda, que me deixa mal, eu não vou dizer isso para ela, porque eu sei que ela não vai gostar, e aí a gente já vai ficar de mal um com o outro,
e já vamos começar uma verdadeira guerra, um verdadeiro conflito. Só que nós temos que ser honestos nos nossos relacionamentos. Se nós não fazemos isso, nós estamos sendo hipócritas conosco mesmos. Tá? Porque a gente está fingindo, né, um comportamento. Né? Se tal atitude nos incomoda e eu não tenho a segurança interior para chegar nessa pessoa com jeito, com calma e dizer que isso não me agrada, isso me faz mal, isso me faz ficar triste, né? Eu estou sendo falso, estou sendo hipócrita comigo mesmo. E eu não posso. Antes de mais nada, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Eu tenho que ser leal comigo, eu tenho que ser honesto comigo. E eu tenho que poder chegar no outro e explicar, né, que tal palavra, que tal atitude, que tal conduta não me agrada, que eu gostaria que mudasse. Esse psicólogo, David Niven, dá um exemplo de uma conhecida sua que era cabeleireira e a irmã trabalhava num banco bem-sucedido nos Estados Unidos. E a mãe, sempre quando apresentava as filhas para novos conhecidos, sempre dizia: ah, essa aqui é minha filha, trabalha no banco, etc. e tal. Ah, e essa aqui é minha filha, né? Ela é cabeleireira, né? Desmerecendo a outra. Só que a mãe não fazia por mal, a mãe não sabia. A mãe não fazia aquilo inconscientemente, sem pensar. Nunca queria diminuir a outra em detrimento da irmã que trabalhava no banco. Né? Só que essa irmã que era cabeleireira nunca disse. E daí dentro de casa a mãe reclamava que era sempre deprimida quando estava lá, quase não conversava, sempre mal-humorada, mas a mãe não sabia que a culpada era ela, que ela tinha essa conduta em função disso. Até que um dia a filha resolveu ter uma conversa franca com a mãe e explicou. E a mãe se sentiu muito mal, porque ela nunca, na sua consciência, iria fazer algo desse tipo. Porque ela amava as duas do mesmo jeito e tinha orgulho pelas pessoas de bem que ambas eram. E não por uma trabalhar num banco e a outra ser cabeleireira. Tá? Mas então, às vezes, a gente pode solucionar um problema com uma conversa, né? Com um jeitinho. É claro que eu não vou chegar me esfregando o dedo. Eu não aguento mais isso. Não, eu vou chegar com amorosidade, com carinho, com um jeitinho. E vou dizer para outra pessoa aquilo que ela faz e que não me agrada. Até para preservar a amizade que nós temos. Preservar os elos que nos unem. Tá? O quinto segredo é o seguinte: não se culpe. Tá? Esse é um dos maiores problemas psicológicos que nós enfrentamos. A culpa. Né? Isso, para quem é espírita, né, sabe que isso muitas vezes nós já trazemos de outras vidas, de outras existências, e que se manifesta na vida atual. Né? O sentimento de culpa. Nós estamos aqui no planeta Terra com o seguinte objetivo: aprender. Né? Deus nos colocou na Terra para aprender. Todas as situações da vida favorecem a nossa aprendizagem. Né? E essa aprendizagem não é essa formal que a gente adquire na escola, na faculdade, etc. É a aprendizagem da vida mesmo. Né? A minha avó até hoje é analfabeta, mas ela tem uma sabedoria surpreendente. E eu me deleito, eu me regozijo, eu fico muito feliz em conversar com ela, pela sua experiência de vida, pelas lições que ela aprendeu sem saber ler. Então, nós estamos aqui para esse tipo de aprendizagem, que é aprendizagem interior, é aprender a lidar com o outro, é aprender a conversar com o outro, é aprender com a experiência do outro e aprender principalmente com as minhas próprias experiências. Então, é indispensável que, tendo consciência que nós estamos aqui, neste mundo, neste plano existencial, para aprender, que essa aprendizagem
enfrente problemas, né? A gente erre várias vezes nessa aprendizagem. E esses erros, eles são fundamentais para que a aprendizagem ocorra, para que a aprendizagem se fixe. Então, eu não posso guardar na minha consciência culpa pelos meus erros, né? Eu preciso me libertar da culpa, porque a culpa não vai solucionar o erro que eu cometi. Não vai fazer o tempo voltar atrás. Então, a culpa não faz bem para ninguém. Eu preciso me libertar da culpa. Se eu errei, paciência, eu vou tentar não repetir esse mesmo erro e vou buscar acertar. Eu vou orar, vou pedir perdão. Se eu errei com alguém, eu vou ter humildade suficiente de chegar nesse alguém, pedir perdão para essa pessoa e vou seguir além, eu vou seguir o meu caminho, tentando acertar. Jesus dizia, se tens algum problema com o teu irmão, né, se fez algo de errado em relação a ele, se tem alguma dívida com ele, vai atrás dele, busque-o enquanto estás a caminho com ele, enquanto tem oportunidade disso. Porque a gente sabe, por muitos livros que nós lemos na literatura espírita, de espíritos desencarnados que vêm através de médiuns se manifestar, escrevem várias obras, às vezes romances, em que eles narram experiências de pessoas que vêm 5, 6, 7, às vezes mais vezes juntos para solucionar os mesmos problemas, né, que são problemas relacionados à nossa afetividade. É um ódio terrível que eu tenho por tal pessoa. Por que isso? Eu tenho que me libertar desse ódio, porque o ódio que eu sinto pelo outro não vai prejudicar o outro, vai prejudicar a mim, que estou produzindo ódio, que estou sentindo ódio, que estou secretando ódio, porque esse ódio vai se derramar sobre a minha corrente sanguínea, vai afetar inclusive a minha saúde. E não é o Espiritismo que diz isso, são os psicólogos, os médicos que falam isso, que os estados da nossa mente se estampam no nosso corpo. Então, há pessoas que sustentam um ódio ferrenho por alguém durante uma vida inteira, e não é por acaso que passam a manifestar um câncer, algum problema de saúde. Então, é indispensável que a gente se liberte de qualquer culpa, né? Não guardemos isso em nós, não guardemos culpa, não guardemos ressentimento, não guardemos mágoa, que nós possamos nos libertar disso. Isso é lixo. E a gente não guarda lixo para nós, a gente põe fora, a gente descarta, o que não serve para nós a gente descarta. E culpa, mágoa, ressentimento, isso a gente põe na lixeira, a gente tira de nós. Porque o que acontece se o lixo fica acumulando? Ele vai atrair insetos, mau cheiro, e por aí vai. E se a gente guarda isso dentro da gente, ocorre a mesma coisa, né? O nosso ódio, o nosso mágoa, o nosso ressentimento vai atrair, não vai atrair nenhum benefício para nós, pelo contrário, vai inclusive prejudicar a nossa harmonia interior e a harmonia exterior, porque isso é um dado científico hoje, da medicina, que o ódio que a gente sente, a raiva que a gente sente, a nossa agressividade, a nossa culpa, mágoa, ressentimento, etc., acaba somatizando na forma de doenças. A gente está lá com uma dor de barriga e fica se perguntando, mas o que será que eu comi? E, na verdade, foi uma situação que a gente não digeriu muito bem, foi uma maledicência que a gente fez, algo assim, e que refletiu no nosso corpo físico. E eu repito, isso não é o Espiritismo que ensina, é a ciência médica que está descobrindo essas coisas. Sexto segredo: compre aquilo de que você gosta. Nós temos mania de comprar tudo o que nós vemos pela frente, sobretudo agora na geração 99,
Nós vamos nesse bazar e compramos, às vezes, coisas que não tem serventia nenhuma, né? A não ser pegar pó, né? Em nossas casas, está lá abarrotado. Né? Então, a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Comprar o que é necessário, o que é preciso, o que nos vai ser útil. O 7º segredo. Faça do seu trabalho uma vocação. Tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, que Allan Kardec pergunta o que é trabalho para os espíritos. E os espíritos dão essa definição. Trabalho é toda ocupação útil. Trabalho é toda ocupação útil. Então, trabalho não é apenas este pelo qual nós recebemos em troca, nós somos remunerados. Trabalho é toda ocupação útil. Isso aqui é uma forma de trabalho. Nós estamos trabalhando a nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso mundo interior. Toda ocupação útil é trabalho. Então, faça do seu trabalho uma vocação. Tem pessoas que passam a vida inteira no mesmo trabalho, se queixando e não aguentam mais, não suportam, porque o trabalho, para elas, é desagradável. Então, a sugestão dada pelo psicólogo David Niven é transformar o nosso trabalho numa vocação, a fim de que nós façamos isso com unção, com amor, com prazer, seja qual for. Se o meu trabalho, né, no momento, é participar de alguma ação social, de algum grupo, etc., eu vou fazer aquilo com prazer, com alegria, com satisfação, com realização, com felicidade na alma. Então, todo trabalho deve ser transformado numa vocação. O 8º segredo. Você é uma pessoa, não estereótipo. Né? O que é um estereótipo? Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, assim, na nossa formação cultural, a gente acaba aprendendo que homem não chora, né? Homem macho não chora, né? Não demonstra sentimentos. A mulher sim, a mulher pode chorar. No enterro, às vezes até no enterro hoje não tanto, né? Mas até algum tempo atrás, né, o homem mesmo no enterro, né, não chora, né? Porque é forte, é macho. E a mulher lá, honesta consigo mesmo, está fragilizada, é claro que vai chorar. Né? Então isso é um estereótipo. Não é assim. Homem chora assim. E às vezes chora escondido para a mulher não ver que está chorando. Mas chora sim porque sofre, todo ser humano sofre, todo ser humano chora. Isso é uma característica do gênero humano. Né? Então, né, a gente não pode cair nesses estereótipos. A mídia forma muitos estereótipos. Que mulher linda tem que ser mulher magra, quase esquelética. Senão, não é mulher bonita. Né? Quem disse isso? Né? Até o século XVII, o padrão de beleza eram as rechonchudinhas, as gordinhas. Os reis queriam mulheres assim para suas companhias. Né? Se não tivesse onde pegar, eles nem queriam. Né? Então, os padrões de beleza variam com o tempo. E são estereótipos. Então, eu tenho que me aceitar como eu sou. Eu tenho que gostar de mim como eu sou. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Não dando valor, importância nenhuma para esses estereótipos que nos impõem por força social, cultural, da mídia, etc. O 9º segredo, tenha um objetivo. Nós temos que ter um objetivo na vida. Quem não sabe para onde vai caminhar a esmo, não vai chegar em lugar nenhum. Eu tenho que ter um objetivo na vida. Eu tenho que saber por que eu vivo. Por que Deus me pôs no mundo? Tem uma finalidade, eu tenho que saber qual é. O 10º segredo, você ainda não terminou a melhor parte de sua vida. Em qualquer faixa etária, em qualquer idade em que nós estejamos, é indispensável que nós tenhamos consciência disso. Né? Que o melhor tempo da nossa vida é justamente esse que nós estamos vivendo agora. Não é o da infância, não é o da adolescência, não é o da juventude, não é o da maturidade, não é o da melhor idade, como se diz hoje. O melhor tempo
que me resta na vida é este que eu estou vivendo agora, porque é no presente que eu vou construir a minha felicidade, que eu vou construir a minha alegria, que eu vou construir uma vida melhor para mim. Então este é o melhor tempo, tá? Independente da idade. Nós agradecemos a paciência de todos, a generosa atenção de vocês e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos guarde na sua proteção e nos mantenha em suas bênçãos.